Olá, graça e paz, eu sou a teóloga Márcia Euco, este é o programa Me Explique a Bíblia e hoje nós vamos concluir o livro de Atos. Que história, que narrativa, quantas coisas aprendemos no livro de Atos. Se você perdeu algum capítulo, vai voltando aí no playlist e vai assistindo os outros capítulos, porque é muito importante. Eu costumo chamar o livro de Atos de livro das obras do Espírito Santo. Alguns estudiosos chamam o livro de Atos de Evangelho do Espírito Santo, porque muitas coisas vimos sendo feitas através do Espírito Santo. Então, nos últimos 7 capítulos, nós estudamos praticamente sobre a prisão de Paulo. Ele foi acusado, de ter profanado o templo. Era uma mentira, a intenção dos judeus era matar Paulo, mas eu já expliquei isso nos outros capítulos. Então, hoje aqui nós vamos estudar o capítulo 27 e 28. Depois que Paulo esteve diante do comandante, diante de vários líderes, do governador, do rei Agripa, ele apelou para o imperador, queria ser julgado pelo imperador. Então, daqui em diante, agora até o final, você vai ver a viagem de Paulo em direção a Roma, para que ele pudesse ir diante do imperador. Ouça só. Decidiram que embarcaríamos para a Itália. Daí, entregaram Paulo e outros presos a Júlio, um oficial romano do batalhão do imperador. E então iniciou-se uma longa viagem de navio. Aristarco de Tessalônica estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio era bom com Paulo e lhe deu licença para visitar os seus amigos em Sidom, mas depois seguimos viagem. Navegamos vários dias. Tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. No inverno, a viagem de navio ficava mais perigosa. Todo o vento, toda a condição climática mudava muito, Então era difícil. Normalmente os navios aportavam no porto que estivesse e não seguiam viagem, Porque senão colocaria em risco até a carga que estavam transportando. Era transportada grãos, várias coisas, Não era só transporte de passageiros. Então, Paulo tentou alertar eles que havia um perigo que estava por vir, Mas eles não deram ouvido a um prisioneiro. Ele tentou alertar, o oficial romano e o capitão do navio, mas eles não deram ouvidos a Paulo. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui em diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Não era um bom lugar para passar o inverno, então levantamos a âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral. De repente veio um vento muito forte e arrastou o navio para outra direção. Os marinheiros desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. Foi necessário jogar a carga e parte dos equipamentos fora do navio. Por muitos dias não vimos o sol e as estrelas e o vento continuava forte. Fazia muito tempo que ninguém comia nada. Perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Eles não ouviram o conselho de Paulo. Quem sabe pensaram que Paulo queria dar um jeito de fugir do navio, queriam sair logo dali antes que gerasse tumulto, mas deu no que deu, Começou uma tempestade em alto mar. Então agora quem vai dar um bom conselho, Agora já estão alguns dias viajando, já estão com fome, eles já estão penando, já estão desesperados. Então agora quem vai dar um bom conselho não vai ser Paulo, vai ser um anjo de Deus que vai trazer credibilidade ao aviso de Paulo. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo.
Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até o imperador. Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Tenham coragem, eu confio em Deus. Estou certo de que Ele vai fazer o que disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Naquele tempo, costumava-se acreditar que um navio podia ser poupado ou preservado durante uma viagem, dependendo de quem eles estavam carregando no navio. Se tivesse entre os passageiros ou entre a tripulação alguém que de alguma maneira suscitou a ira de um deus, dos deuses, esse navio ia sofrer as consequências, tempestades e outras coisas. Então é mais ou menos parecido com a história de Jonas. Eles estavam passando pela tempestade e aí Deus aproveita a crendice da cultura para se manifestar. Jonas fala que era para jogar ele no mar porque era ele que estava em dependência com Deus, não estava obedecendo a Deus. Quando Jonas é jogado na água, a tempestade para, né? Então aqui também, mas só que Paulo avisa que Deus está a favor dele. Então, se por acaso alguém começar a pensar que tudo aquilo é culpa daquele prisioneiro que todo mundo está falando, ele já está falando que Deus mandou um anjo dele, o anjo falou comigo, o anjo falou que vamos ser salvos, vocês que estão comigo vão ser salvos porque estão comigo, né? Mas o navio vai se perder, tá? Então, dessa vez, o aviso tem o respaldo, né, de um anjo de Deus, tá? Após 2 semanas, ainda havia vento e tempestade. Os marinheiros mediram a fundura da água e viram que o navio estava se aproximando da margem. Eles estavam com medo que o navio batesse contra as rochas, então largaram 4 âncoras na parte de trás do navio e oraram para que amanhecessem logo. Aquele vento, aquele barco balançando, vira, não vira, onda para dentro do navio, aquela situação toda, todos com medo, aquilo já rolava há vários dias. E aí eles começaram a ver assim, uma certa distância, que havia, parece que um local, né, uma terra vista. E aí os marinheiros, então, eles costumavam fazer assim, pegavam uma corda, amarravam um peso de chumbo grande na ponta, besuntavam de graxa e soltavam rente ao navio, né, para ver qual é a profundidade que aquele peso descia, para poder medir a que altura do fundo do mar o navio estava. E a graxa passada naquele pedaço de chumbo, quando ela batia no fundo do mar, ela grudava algumas coisas que tinha no fundo do mar, e quando eles puxavam, pelo que vinha grudado, dava para saber se estava próximo à encosta ou se era um local muito rochoso, o que havia embaixo daquele navio, se o navio afundasse ou em que distância estava se o navio continuasse, se as ondas continuassem levando o navio, né? Em que leito de mar eles estavam e distante do que eles estavam, de rocha, de areia, de praia, né? Então eles fizeram isso em intervalos de tempo, e a primeira medida deu 36 metros de fundura, a segunda deu 27, e aí eles entenderam que o navio estava sendo empurrado para a margem. E o que se tinha na margem, né? Areia, pedra, rocha. Então eles começaram a orar. Não sei para que Deus, cada um para o seu Deus, né? Mas haviam cristãos dentro do navio também que, claro, estavam orando para o Espírito Santo. Paulo disse: já faz 14 dias que vocês não comem nada. Comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Daí ele pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos, depois partiu o pão e começou a comer. Eles tiveram coragem e também comeram. Foi quase uma ceia ali, né? Mas foi agradecido a Deus o pão.
Naquele movimento do navio, normalmente assim, quem pesca sabe que aquele marejar assim do barco, você pescando, dá muita ânsia de vômito. Imagina esse navio que estava chacoalhando, 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 mas a angústia do medo come e tudo volta, então nem come. Né? E aí então Paulo vai falar isso, eles precisavam de força, qualquer coisa que acontecesse, eles precisavam de força. Eles precisavam de força para nadar, eles precisavam de força para segurar as velas, para segurar a carga dentro do navio, precisava para várias situações. Então Paulo incentiva eles a comerem alguma coisa. E também já estava começando a ter um racionamento de alimento, porque a carga aos poucos foi sendo jogada fora do navio para poder direcionar melhor o navio, né? Por causa do peso, não dava. Tanto que quando você lê o capítulo, você vai ver que depois eles comerem o pão, eles jogaram fora até os sacos de trigo para poder dar uma equilibrada no navio. Eram ao torno de 276 pessoas. Ao amanhecer, os marinheiros viram uma baía onde havia uma praia. Então fizeram o possível para o navio encalhar lá. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Então, assim, eles tentaram ir movimentando ali as velas, o peso, tudo, para que, já que o vento estava carregando eles, e eles não tinham muito domínio, eles tentaram fazer que pelo menos o navio encalhasse perto da praia. Mas como tinha um banco de areia, ele encalhou, mas não perto da praia, ainda tinha uma distância de água. E aí então o navio tinha os marinheiros, tinha o capitão, que era o oficial romano, né? Os soldados que estavam com ele, havia Paulo, Aristarco, Lucas, então tinha marinheiros, prisioneiros e tinha os soldados romanos também que estavam com o capitão. Os marinheiros queriam salvar o navio, pois se batesse na rocha, ia arrebentar aquele navio. Então nós temos que fazer tudo que for possível para que ele vá e acabe na areia, não contra as rochas. Mas os soldados começaram a ficar preocupados que quando chegasse na areia, ali eles podiam descer do navio, que os prisioneiros iam fugir. E daí como é que faz? Se os soldados perdessem a guarda dos prisioneiros, eles estariam bem encrencados perante o Império Romano, né? Eles seriam responsabilizados. Então eles estavam preocupados com que os prisioneiros fugissem. E além do mais, no capítulo 27 e 28, você vai ver que também há um trecho onde vai falar que alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Nem todos os marinheiros eram marinheiros por opção, alguns eram escravos e estavam ali por imposição. Então era uma oportunidade de fugir e começar uma nova vida, né? O pânico era grande, né? O pânico era grande. Uns preocupados com os prisioneiros, outros preocupados com os marinheiros, outros preocupados com o seu próprio umbigo, né? Então, mas o anjo já tinha avisado que ninguém morreria. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não fugissem, mas o oficial não permitiu, pois queria salvar Paulo. Ele mandou quem sabia nadar ir até a praia e quem não soubesse que se salvasse segurando em pedaços do navio. Assim todos nós chegamos à terra são e salvos. Quando fala todos nós, é Lucas que está escrevendo, então você consegue confirmar mais de uma vez ao longo do texto que Lucas estava junto nesse naufrágio, né? Então, assim, algumas pessoas sabiam nadar, outras não sabiam. O navio atolou, né? Parou antes da água. Então o oficial falou, o capitão falou, quem sabe nada até lá, quem não sabe segura aí nesses pedaços de tábua, nessas partes do navio que já arrebentaram lá do fundo, se segura e vai boiando, vai tentando bater a perninha ali, vai boiando até a areia, tá? Então eles acabaram alcançando, chegando lá na ilha. Aos poucos, né? Não chegaram todos juntos, mas foram todos chegando naquela areia, naquela ilha. A ilha se chamava Malta e os moradores dali nos trataram com bondade. Como estava frio e chovendo, acenderam uma grande fogueira.
Paulo ajuntou uns gravetos para jogar no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, se agarrou na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: "Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver." Paulo sacudiu a cobra e ela caiu no fogo, e ele não sentiu nada. Eles pensaram que ele ia ficar inchado ou morrer, mas depois de algumas horas viram que nada aconteceu com Paulo. E então começaram a pensar que ele era um deus. Primeiro eles pensaram que Deus estava castigando Paulo. Depois acharam que Paulo era um deus. A opinião mudou rápido, né? Mas isso é característica do ser humano. Mudar de opinião leva a gente lá em cima, depois leva a gente lá embaixo. Nessa mesma intensidade que eles exaltam uma pessoa, isso não é só naquele tempo, isso eu estou falando agora de hoje, estou falando do ser humano em toda a história do mundo. Ao mesmo tempo, e a intensidade que eles usam para exaltar alguém, se a pessoa desagradar eles fazem o contrário, né? Quando Jesus exercia o seu ministério, ele fez milagres, ele curou pessoas, ele pregou a paz, e aí chamavam ele de mestre, profeta. Mas no final, o que fizeram? Crucifica, né? Com a mesma intensidade. É mais ou menos assim que as coisas acontecem, né? Então, até mesmo o apóstolo Paulo, se você lê o livro de Atos, lê as epístolas, você vê quantas coisas Paulo fez, né? Quantos motivos há para exaltá-lo. Mas ainda assim tem alguns que conseguem defamar Paulo com a mesma intensidade. Ah, Paulo era ruim, Paulo era briguento, Paulo era machão, Paulo era isso. E assim, como tem para levantar, tem para jogar no chão. Ficamos 3 dias hospedados na casa de Públio, o chefe da ilha. O pai dele estava doente. Paulo orou por ele e o curou. Daí outros doentes da ilha também foram curados. Eles tinham muito respeito por nós e, quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Quem, em sã juízo, ia para uma ilha distante desta como a ilha de Malta, para ir lá curar pessoas, apresentar o evangelho, se não fosse aquele vento da tempestade soprar eles para aquela direção? Olha só, Deus é maravilhoso. Você não entende a tua história hoje, você não entende porque as coisas estão acontecendo. Amanhã você vai entender. Amanhã você vai entender. Após 3 meses na ilha de Malta, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha na proa a figura dos deuses gêmeos, Castor e Pollux. Após uns 6 dias de viagem, chegamos a Pozzuoli. Ali encontramos uns cristãos que pediram que ficássemos por uma semana. Depois fomos para Roma. O navio deles já precisava de reparos, né? Então Júlio, sendo um oficial romano, então automaticamente ele era representante de Roma, né? E aí Roma era um império que tinha dominado toda aquela região. Então ele podia requisitar qualquer navio para colocar aquelas pessoas, sem pagar nada, né? Ele estava representando Roma naquele momento. Havia lá no porto desta ilha, havia um navio ancorado, era um navio de Alexandria. E ele tinha na proa a imagem de Pollux, né, e o irmão dele, né, o Castor e o Pollux. Naquele tempo acreditava-se assim, eu acho que ainda acredita-se até hoje, porque eu vejo algumas coisas mesmo aqui no Brasil que a gente coloca no retrovisor do carro, ou coloca, bom, não vou falar sobre isso. Mas então eles acreditavam assim, que o deus patrono deles, eles tinham o deus patrono dos navegantes, quem navegava no mar. E eram essas duas divindades, o Castor e o Pollux, que eles consideravam que era filho de Zeus. Então eles costumavam naquele tempo esculpir, né, a imagem do deus, ou que eles adoravam
bem na proa do navio. Alguns colocavam Ísis, outros colocavam outros deuses, outras deusas, e eles tinham esses dois gêmeos. Lucas fez questão de contar isso, tá? Mas eles eram considerados protetores dos navegantes, mas não protegeram nada. Se não fosse Deus ter dado o livramento para todos que estavam com Paulo, né, e com a sua comitiva, né, o Aristarco, Lucas, tudo, se Deus não tivesse sido fiel aos seus servos, todos ali, se fossem depender do Castor e do Pólux, estavam tudo no fundo do mar, né? Os irmãos de Roma receberam a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco. Ao vê-los, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. Enfim, após a viagem, Paulo, Aristarco, Lucas e mais algum cristão que estivesse com eles chegaram a Roma e os cristãos da igreja de Roma foram recepcioná-lo. Gente, essa viagem que saiu lá, começando em direção à Itália, até o momento que eles estão chegando aqui, durou muito tempo. Só lá na ilha de Malta eles ficaram 3 meses, fora o tempo que eles estavam vagando no mar e outras coisas que eles foram parando ao longo dos portos, né? Eles estavam num outro navio agora, que era um navio provavelmente de carga. Esse navio tinha que parar em alguns portos para descarregar o que estava levando, né? E aí, depois de passar por tudo aquilo, ter sofrido mais de 2 anos e pouco lá, preso, onde ele estava, em Cesareia, agora encontrar irmãos em Cristo, ele ficou alegre, ele agradeceu a Deus, o texto diz, né? Então, assim, mas Paulo estava ali para ser julgado pelo imperador. Ele tinha apelado ao imperador, ele vai ser julgado pelo imperador. Então ele vai ficar uns 3 dias ali e aí ele vai mandar um recado para os judeus daquele lugar. Porque quem estava ali, os judeus que estavam ali em Roma, seriam os acusadores dele, porque os outros lá de Cesareia, de Jerusalém, não viajaram até ali, olha a distância, né? Então eles seriam representados pelos judeus que estavam em Roma. Paulo chamou os líderes dos judeus de Roma e disse: irmãos, não fiz nada contra o nosso povo, mesmo assim fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me julgaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem. Fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador, embora eu não tenha acusações para fazer contra o meu povo. Foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com essas correntes de ferro por causa daqueles que o povo de Israel espera. Então eles disseram: nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita a qual você pertence. Bem, a notícia ainda não tinha chegado em Roma. Na verdade, não era nenhuma notícia, era uma estratégia maligna contra Paulo, né? Sorte de Paulo que não tinha o WhatsApp naquele tempo, senão os judeus lá de Jerusalém já tinham mandado uns emojis para os judeus lá de Roma, tipo, esse daí é para dar fim. Então aqueles judeus ainda não sabiam da história, ok? Então, mas eles querem conversar com Paulo e eles querem saber o que é isso que Paulo anda ensinando, né? Eles pensam que o cristianismo é uma seita. Daí marcaram um dia para Paulo explicar. Muitos deles foram ao lugar combinado e Paulo falou desde a manhã até a noite sobre o reino de Deus e procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Antes de irem, Paulo disse: o Espírito Santo falou por meio de Isaías. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não tivessem feito isso, veriam, ouviriam, entenderiam e voltariam para mim, e eu os curaria. Contudo, os gentios escutarão a mensagem. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência.
Durante 2 anos, Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Esse texto que Paulo citou é um texto do profeta Isaías, onde Deus está falando sobre reconciliar o povo de Israel, reconciliar os judeus, novamente com o seu Deus, porque eles tinham feito algumas coisas erradas e eles vão se perder por causa do pecado. E aí então, mas o profeta, quando Deus usou o profeta para dizer que os israelitas precisavam se arrepender dos seus pecados, o profeta já através do Espírito Santo de Deus já disse: eles vão ouvir, mas não vão entender, eles não querem entender, eles vão tapar os olhos, eles vão tapar os ouvidos, eles têm o coração duro, eles não querem se voltar para Deus. E aí Paulo fala isso, e ainda Paulo completa dizendo assim: os judeus, a profecia dizia, os judeus vão fechar os olhos e o ouvido, mas os gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que não faziam parte do povo de Deus de Israel, esses vão ouvir e estes vão ser adotados como filhos pelo Senhor, porque este é um processo. A Bíblia diz assim que nós somos criaturas, passamos a ser filho de Deus quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E aí então o Evangelho de João diz: quando nós fazemos isso, somos adotados como filhos. Então eles eram arrogantes, nós somos parte do povo de Deus, somos descendentes de Abraão, somos descendentes dos israelitas e não precisamos desse Jesus, desse Messias, e nem acreditamos que esse é o Messias, e boa parte deles não acreditavam nem na ressurreição. Então Deus enviou seus mensageiros até estes homens em vários lugares onde eles estão. Você vai ver várias parábolas de Jesus, onde Jesus, por exemplo, fala assim, que o dono da videira, porque Israel era conhecida como a videira de Deus, o dono da videira mandou os seus trabalhadores para a colheita, eles mataram os trabalhadores, depois o dono mandou o seu filho, eles também mataram o filho, e é a história do ministério da salvação, da Missio Dei, da missão de Deus para resgatar o povo. Aí assim, para a gente concluir o livro de Atos, conforme a lei romana, quando havia um prisioneiro que precisava ser julgado, se em 2 anos nenhum acusador aparecesse para comprovar as acusações, então aquele processo ele era extinto. O prisioneiro era solto e não haveria mais julgamento, acabou ali. E aí o último versículo lá vai dizer que Paulo ficou 2 anos em Roma, então provando que ele ficou, ninguém apareceu para acusar, os judeus de lá não sabiam de nada, então Paulo foi solto. Mas só que assim, porém, um tempo depois, Paulo foi novamente preso, porque aí tinha o imperador Nero e ele começou a perseguir os cristãos. E aí então Paulo foi preso e foi decapitado. Isso aconteceu no ano de 64. Ou seja, há 1956 anos atrás. Este foi o fim de Paulo. Então eu sugiro, se eu posso sugerir para você alguma coisa, leia o livro de Atos, leia capítulo por capítulo e assista programa por programa. E se permita aprender muito sobre missões, sobre evangelismo, sobre como pregar a mensagem. Tudo isso está no livro de Atos. Como o Espírito Santo age, como a igreja cresce. A igreja crescia por ação do Espírito Santo, ele acrescentava as pessoas na igreja. E veja quais são os dons que são úteis para a igreja. Amém? Seja abençoadíssimo em nome de Jesus.